Olá, pessoal, como é que estão? Conseguem me escutar? Bom dia, bom dia. Perguntas, pessoal? Bom, nós temos aí o assunto atual é vetores. E a gente tem, se eu não me engano, pelo cronograma, na sexta-feira, mais uma avaliação e vai ser uma prova que envolve métodos. Vai parecer com esse último exercício que eu deixei, só que não tem vetores. Então, o vetor é a matéria atual, mas a gente está fazendo uma avaliação ainda de um programa estruturado que tem subrrotinas. Então, é parecido, existe a decomposição, mas não vai ter vetores. Então, deve ser uma avaliação também bastante acessível, né? Até que a gente está mais adiante na matéria. Bom, hoje eu queria fazer dois exercícios, se der tempo, mais um pelo menos. Nós fizemos um exercício usando vetores, que é aquele exercício dos LEDs, se vocês estão lembrados, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou fechar o meu vídeo, porque a gente acha que poupa a banda, né? Então, vocês conseguem ver aqui o LEDs, o exercício 1168.168. Conseguem ver? Ah, o pessoal está perguntando se a fórmula vai mudar. Sim, a fórmula vai mudar. A gente vai comunicar isso possivelmente essa semana. Semana passada foi para a reunião dos professores e aí as disciplinas vão mudar. A gente não vai ter mais a previsão de uma prova final como a gente tinha antes. Então vai haver possivelmente um exercício a mais ou então uma uma redistribuição do peso sobre os exercícios. Mas aí quando eu tiver uma mudança já definitiva, né, eu aviso para vocês. Então, a princípio a gente vai manter essa avaliação que a gente tem agora, né? A gente vai fazer essa avaliação, mas depois a gente vai combinar aí uma outra forma de continuar as avaliações sem ter uma avaliação presencial. Se vocês tiverem sugestões, fiquem à vontade também para mandar ou para comentar agora. Mas a princípio a gente vai ter um trabalho a mais, possivelmente naquela época ali onde a gente teria a prova escrita. Mas esse de sexta permanece. Esse já vai ficar como está. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês conseguem ver aí o LED 1168? Conseguem ver? Então, vocês podem usar o botão sim, não. Ah, certo. Porque eu tenho que saber se vocês estão conseguindo receber do lado de vocês. Vocês lembram desse exercício? Nós fizemos, então, um programa que resolveu esse exercício, a gente teve ele aceito, a gente teve que fazer com strings. Só que dentro desse programa que nós fizemos, nós tínhamos uma entrada que era um string. Então, os números eles eram recebidos como caracteres ou mesmo como strings. Então, foi a solução que a gente deu para esse exercício
naquele dia. Vocês estão lembrados? Então, a gente tinha um método auxiliar que ele recebe um desses 10 dígitos e ele retorna o número de LEDs que esse dígito vai precisar. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o programa que a gente fez naquele dia. Então, a gente tem um 1168 em Java, aceito, foi mais ou menos... tá por aqui, ó. Se vocês conseguem enxergar, tem o contar aqui. Então, o contar, na versão final, ele recebe um char e retorna um inteiro. Então, esse é um método que a gente fez. Ele é parte de um programa maior, só que a gente resolveu ele usando o switch case, né? E agora eu gostaria de fazer com outra solução, para aproveitar os vetores. Então, esse é o LEDs, só que a segunda parte, projeto 2, e aqui eu vou chamar de LED, que é o nome do assunto. Aí eu vou fazer uma coisa que a gente não fez até agora. Eu vou começar uma classe e não vou tentar fazer um main agora, eu vou fazer outra coisa. Eu vou copiar uma rotina que eu já tinha pronta, que a gente já tinha feito, e vou tentar reescrever essa rotina. Então, a classe tem dentro um método chamado contar. Contar. E esse contar, ele recebe um caractere e retorna um inteiro. E ele foi feito com switch case. Conseguem ver aí, pessoal? Bom, quando a gente tem o contar dessa forma, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode executar o contar sem executar o main. Então eu posso, ele é um método da classe, ó, LED é o nome da classe, ponto contar. E com isso a gente vai poder passar um caractere. O caractere que eu vou passar não é o número 1, é o caractere com o dígito 1. Então ele tem apóstrofes. E ok, ele disse o resultado é 2. Tá, era o que a gente sabia do exercício, né? São 2 grãos de arroz ali, 2 LEDs, para formar o desenho do número 1. Tá certo. Só que eu gostaria de registrar essa ideia, eu gostaria de ajudar a pessoa que está olhando o programa, que está lendo o programa, que ela tem que saber o resultado certo para cada número. Então, por exemplo, a gente poderia imaginar que vai existir uma entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Só que a gente tinha dito que isso formaria uma tabela de 2 colunas, né? Então, aqui é o valor do D e do lado a gente vai ter o retorno, que é o R. Então, usando o switch case, a gente tem ali para 1, o resultado vai ser 2. Para 2, o resultado vai ser 5. A mesma coisa para 3 e para 5. Depois, para 4, o resultado é 4. Olhando o programa que está ali na tela. Para 7, o resultado é 3. Para 8, o resultado é 7. E depois 6, 9 e 0, o resultado é o próprio 6. 6, 9 e 0 tem 6 LEDs. Então dá para imaginar que a gente teria lá uma forma de uma tabela com 2 colunas. Se eu quisesse deixar muito claro assim que são 2 colunas, eu poderia abusar do texto aqui e colocar um sinal. Bom, então o que esse programa na verdade ele faz é um mapeamento, é uma função, só que a gente diz que é uma função tabelada, eu não faço cálculo, eu não tentei fazer uma expressão que quando é 1 vale 2, quando é 2 vale 5, em alguns casos a gente consegue fazer isso,
Em outros casos, a gente não vale a pena, a gente não vê uma relação. Então, basicamente, a gente tem esse programinha, é uma tabela fixa. Assim, ela recebe um número de 1 a 9 ou 0 e dá esse resultado. E isso a gente codificou nesse switch case. Só que como a gente está falando de vetores agora, eu poderia criar, como foi sugestão de um colega naquele dia, eu poderia, no lugar de olhar o switch case, eu poderia fazer um vetor e nesse vetor eu tenho guardado as respostas para 1, 2, 3, até 9, incluindo 0. Fica talvez mais fácil se a gente entender a tabela assim, ó. Então, agora, para 0 a resposta é 6, para 1 a resposta é 2. Então, eu posso construir no meu programa uma tabela onde eu tenha um vetor que na posição 0 armazena o número 6. E assim sucessivamente, até que na posição 9 ele armazena o 6 de novo. Então, eu tenho um índice de 0 a 9, isso me dá um vetor com 10 posições. O nosso problema é se alguém passar um caractere que não está entre 0 e 9. Aí a gente não vai conseguir fazer o uso do vetor. Então, se eu quisesse fazer um vetor como esse, a primeira dificuldade que eu tenho é que aqui eu tenho um caractere. E aqui eu preciso de um índice, eu preciso de um inteiro. Mas eu tenho que converter o 1, entre aspas, entre apóstrofes, para o número 1. Então eu tenho que converter um texto para um número. Então, essa é a nossa primeira dificuldade, a conversão de tipos. Eu tenho um texto, transformar ele no número, tenho um número, transformar ele no texto. Agora, se eu conseguir fazer essa conversão, eu preciso também ter uma área de memória onde as respostas fiquem armazenadas. Então, quem é que tinha feito? Teve um colega que fez. Já tinha resolvido. Hoje ele está aí, quem sabe? Então, vamos tentar fazer a primeira parte. A primeira parte é o seguinte. Eu tenho um caractere D e eu quero encontrar o número correspondente àquele dígito que está sendo representado como um caractere. Então, alguma coisa do tipo assim, eu tenho o número 1, mas aqui eu tenho o número 1 como char. E eu tenho que converter o char em inteiro. Se a gente tentar fazer uma conversão do tipo forçada, assim, eu descubro que no computador, o caractere 1, o valor dele inteiro é 49. Vai se saber por quê, né? Vamos tentar outro. Ó. Se eu pegar o número 2. Vocês estão aí, pessoal? Estão aí. Se eu tentar converter o 2, que número vai aparecer? Quem é que se arrisca? O 1 deu 49. E o 2? É só abrir o BlueJ e fazer a conta, né? Ou então, arriscar. Se o 1 é 49, o 2 deve ser qual número? Alguém chutou 50. Ah, vamos ver. 50, quem sabe? O 2 é 50. E agora dá aquela... Né? Como assim o 1 é 49, o 2 é 50? O que está acontecendo? Vamos tentar fazer outra coisa. Eu vou converter uma coisa que não é um dígito. Eu vou converter a letra A maiúscula. A letra A maiúscula é 65. E agora eu vou tentar fazer a coisa... Vocês devem ter visto em algum filme ou algum relatório antigo
A gente tinha a mania no início de o computador escrevia sempre em maiúsculas, né? Quando aparece assim, num filme antigo, um telégrafo, um teletipo, em geral aparece letra maiúscula. A impressora está ali batendo letra maiúscula. Ah, o colega está dizendo que tem um spoiler, né? Já dá para ver no fundo ali que eu deixei a Wikipédia na tabela ASCII. Vamos entrar lá daqui a pouco. Então, eu vou converter agora a letra A minúscula. Olha só. Eu espero que agora a gente tenha um pouco mais de, assim, certeza por que as coisas funcionam, né? Por que a letra maiúscula e a minúscula, às vezes, eu não posso trocar uma pela outra quando eu escrevo um programa, porque no computador a representação da letra A como caractere corresponde a um inteiro 65, quando for maiúscula. Quando for minúscula é 97. É por isso que o computador ele é muito restritivo. A gente diz que é sensível à caixa, porque como a máquina em geral processa números, quando eu mando a letra maiúscula A por convenção, eu mando o número 65. Quando eu mando a letra minúscula, por convenção eu mando 97. Então, existe uma conversão de qualquer caractere para um inteiro, porque lembra que o computador trabalha com números. Então, essa conversão, ela segue uma tabela, que hoje é a tabela Unicode. Então, existe aí, para cada caractere que eu consigo mostrar na tela, ele vai ser representado e armazenado como um número. A nossa dificuldade é que a gente quer que computadores de fabricantes diferentes e sistemas operacionais de diferentes fabricantes, todos eles usem o mesmo número. Então, foi convencionado inicialmente uma tabela bastante pequena, aonde cabia basicamente o alfabeto maiúsculo e minúsculo. Inicialmente só o maiúsculo. Então, se eu quisesse pegar assim, por exemplo, o sinal de 2 pontos, ele é o número 58. Se eu quiser pegar um espaço em branco, ele vai ser o número 32. Vamos ver como é que vocês estão em hexadecimal. 32 em hexadecimal, como é que eu escrevo? Como é que ficaria o número 32 em hexadecimal? Vocês têm isso numa outra disciplina, não? Hexadecimal a base 16. Ah, pois é, o colega está dizendo que vai dar 20. 20. 20 porque é 2 vezes 16, 32. Então, os números em decimal, eles parecem um pouco não fazer muito sentido, mas às vezes em hexadecimal existe um arranjo em que os blocos são organizados, então o 20 ele começa como um início, né, de uma sequência hexadecimal, e a gente está falando aqui de um acordo que foi feito bem no início, que é a partir de 1967 existe esse acordo de que esses caracteres eles sempre vão aparecer nessa ordem em todos os computadores fabricados. E isso permite que dados possam ser levados de uma máquina para outra. Mais tarde, a gente começou também a considerar a acentuação, por isso que até hoje vários sistemas não têm dados com acentuação, sistemas de cadastro, às vezes aparece o nome da gente sem acentuação, e mais recentemente a gente tem, além desses caracteres, a gente tem outros caracteres e aí a gente passa hoje para o Unicode. O Unicode tem diversos caracteres que a gente dificilmente vai usar no dia a dia aqui no país. Alfabeto árabe, símbolos para chinês, japonês. Então o Unicode tem essa quantidade enorme de símbolos. O ASCII, que é o antigo, ele tem só essa sequência sem acentuação, como vocês conseguem ver. E aqui tem uma tabela antiga, né, que é para mostrar assim a correspondência do número hexadecimal, do número binário com os dados que aparecem na tabela. Então aqui tem a letra A maiúscula, aqui tem a letra A minúscula, e aqui nesse verbete da Wikipédia nós temos mais informações, inclusive a explicação de que os primeiros caracteres, eles não são visíveis. Eles são caracteres de controle.
Então, por exemplo, tabulação, nova linha, retorno de carro, avanço de folha. A gente já viu esses caracteres, porque a gente apagou a tela no jogo com /F, que é uma representação visual de um caractere que é invisível. Então, quando a gente manda para a tela um /F, ele apaga. E esse em decimal é o número 12. Se eu mandar o número 12 para o terminal, esse número 12 é entendido como um caractere de controle. Então, quando eu mando coisas para o terminal, se eu mandar o número, ele tem o mesmo efeito de mandar o caractere que a gente convencionou de controle. Aqui é a parte de controle, isso a gente herda de dispositivos mais antigos, por exemplo, o telégrafo, e a parte visível começa aqui, justamente no 20. Então, o 20 é o espaço em branco. O 21 em hexa é a exclamação, só que para nós é 32, 33, 34. Aí vem os caracteres de sinalização e vem os dígitos. Então a gente estava conversando que o número 1, 49, o número 2, 50 e por aí vai. O 0 é o 48. Então, se eu tivesse o caractere 1 e eu converter ele para inteiro, eu saio com o caractere 49. Desculpa, o inteiro 49. E por aí vai. Ó. Até que a gente chega no alfabeto maiúsculo, que vai aqui de A até Z em sequência, tem um espacinho e o alfabeto minúsculo começa. Então, a gente tem a letra A posicionada em hexa em 41, que é o 65, a maiúscula, e a letra A minúscula no 61, que é o 97. Então, de 41 para 61 faz bastante sentido. A gente soma 32, a gente soma 2 vezes 16 para fazer a maiúscula. Então, se eu tivesse um programa em que eu tivesse que converter uma letra para o seu caractere maiúsculo, eu poderia pegar a letra, converter ela para número, subtrair 32 e com isso eu vou encontrar a letra correspondente maiúscula. Também eu posso pegar a letra maiúscula, converter para número, somar 32 e eu vou cair na letra correspondente maiúscula. Então é bem interessante esse posicionamento aqui, a distância entre o alfabeto maiúsculo e minúsculo. Só que, por exemplo, vocês notam que não tem o C cedilha, ele é uma letra acentuada para nós, e a tabela termina aqui, ó, no número 126. Então, nesse primeiro momento, a convenção não atende às letras com acentuação, principalmente por simplicidade e porque a língua inglesa ainda era muito usada nessa época para as empresas que trabalhavam com computador. Então, por exemplo, o meu nome já vinha sem acentuação. Se eu não me engano, até hoje no cartão de crédito, o meu nome não tem acentuação e ele aparece em maiúsculos, né, tanto tempo depois. Então, tabela ASCII, vocês devem ter visto isso em outra disciplina, mas essa tabela ASCII vai nos permitir agora fazer uma conversão que é assim, ó, zero. Se mandarem o caractere zero, eu quero converter para 48 e assim sucessivamente até 57. Só que o zero vai ter que ser o zero para mim e o 1 vai ter que ser o 1. Só que quando eu converto para inteiro, eu vou ter 48, 49, 50. Então, eu tenho que pegar esse valor convertido para inteiro, subtrair 48, e aí com isso eu vou ter o número que eu quero para ser o índice da tabela. Então é isso que a gente faria aqui, ó. Quando eu chamar o contar, ele vai ganhar um caractere. Só que eu tenho que saber assim, ó, qual é a posição. Então, eu vou ter que fazer lá, posição. A posição na minha tabela vai ter que ser igual. Bom, se for 0 caractere, é 0 como índice. Se for 1 caractere, é 1 como índice. Eu poderia usar um switch case, mas eu estou tentando fazer uma conta, que vai ser assim, ó, a posição vai ser a conversão do D para inteiro.
Porque eu sei que um caractere, na verdade, ele é um inteiro. E agora eu estou trabalhando o caractere com o inteiro. Só que se eu fizer a conversão desse jeito, o que vai aparecer para mim vai ser, pelo que a gente viu, se for 0 em ASCII, como caractere, vai aparecer como um número inteiro que vai corresponder ao 48 em decimal. Então a máquina aqui está mostrando em decimal. Aqui está em hexa e aqui está em binário. Então, o que eu quero fazer? Eu quero sair do 0 como caractere, passar ele para inteiro, só que o 0 vai precisar ser o resultado que eu estou buscando. O 0 não deve dar 48, ele deve dar 0. Então eu preciso fazer uma fórmula para isso. E aí a gente tem um espacinho no BlueJ só para fazer esse tipo de malabarismo, né? Então, deixa eu achar o BlueJ aqui. A gente estava fazendo os testes aqui. Então, imagina que eu tenho lá um inteiro e coloco o 0, então vai dar 48. Agora, se eu subtrair 48 dessa operação, eu saio com 0. Então, quando eu pegar 1, eu saio com 1. Quando eu pegar 2, eu saio com 2. Se eu converter diretamente, eu saio com um número na tabela. Mas como eu sei que eles estão em sequência, eu posso usar essa transformação que vai pegar o número, vai subtrair 48, porque 48 é o número correspondente a 0. Então eu estou perguntando assim, a que distância o caractere fica do caractere 0? Então, em algumas linguagens eu posso fazer operações do tipo assim, eu tenho 1, subtraio o 0. Tá? Então, se eu tenho 1, subtraio o 0, entre os dois caracteres, a distância que existe na tabela ASCII é 1. Se eu tiver lá subtraindo 4 do 0, a distância entre eles é 4. Olha, a letra A maiúscula, qual é a distância na tabela em relação ao caractere 0? Ah, é 17. Tem 17 posições de diferença na tabela. Então, eu pego um caractere e subtraio de outro caractere, mas é estranho, né? Porque eu pego uma letra e subtraio de outra letra, mas é que tem que pensar assim, nem sempre é uma letra, né? Ó, é um caractere, 2 pontos, e eu quero a distância até a interrogação. Então, menos 5. Essa é a distância dos dois naquela tabela original. Como é que a conta é feita? Converte cada um para sua posição na tabela ASCII e aí faz a operação. Então, eu consigo fazer essa conta dessa maneira. Eu tenho um caractere D e subtraio a distância, eu quero saber a distância dele para o valor do caractere 0. Então, estou convertendo aqui de uma maneira bem assim, baixo nível, né? Relembrando que o D é, na verdade, um inteiro curto, e eu pergunto a distância entre dois caracteres, e a distância entre dois caracteres não vai dar um caractere, vai dar um inteiro. E essa distância é regulada pelo Unicode. Mas a gente pode começar a pensar no Unicode em ASCII. ASCII, então, é a primeira convenção de 67. A gente está no Unicode agora, mas a tabela ASCII ela faz parte da convenção maior do Unicode. Bom, então eu já consegui fazer o seguinte, me dão um caractere e eu converto para um inteiro. Esse inteiro, se tudo der certo, vai ser um número de 0 a 9. Então a pessoa pode passar qualquer um desses números aqui. Só que em algum caso, a pessoa vai passar um caractere que não é um caractere entre 0 e 9. Nesse caso, o programinha não vai funcionar. Então, a gente tinha convencionado fazer alguns testes, assim, ó, se, perguntando, né, se o D é menor do que o caractere 0, ou se o D é maior do que o caractere 9. Tá, e como é que eu faço esse maior ou menor? Pela posição na tabela. A gente viu na tabela que o 0 é o 48. Tá, então,
se o D é antes do 0 ou depois do 9, ele saiu fora da faixa que eu consigo converter. Aí a pessoa fez um uso que não é o uso esperado. Então, a gente vai sinalizar que o programa recebeu um valor que não era esperado e por isso o programa não pode continuar executando. Então, tive que botar uma mensagem aqui para tentar explicar isso. Ó. Se o D é antes do 0 ou depois do 9, nesse caso, qualquer um desses dois casos, eu não vou fazer a conversão. Se eu puder fazer a conversão, aí a gente vai calcular uma posição. Essa posição vai ser um número entre 0 e 9, pelo cálculo. E agora eu quero saber assim, quanto vale aquela posição entre 0 e 9 segundo esta tabela. Então, essa tabela é fixa, ela sempre vai existir. Então, um vetor que vou chamar de tabela, e esse vetor de tabela vai ter esses números que aparecem aqui na coluna. Tem uma forma rápida de fazer isso, que é colocar os valores diretamente aqui. Então, a posição 0 vai ter valor 6, 2, 5, 5, 4, 5, 6, 3, 7 e 6. Agora que eu tenho essa tabela, para saber quanto que vale, quantos LEDs eu preciso, vai ser assim, eu vou consultar a tabela na posição correspondente à posição do caractere que eu acabei de receber. E aí no final, a gente retorna esse valor R. Então, o programa, a grosso modo, ficaria assim, eu recebo um caractere, mas eu não posso converter qualquer caractere, eu consigo converter alguns caracteres. E os caracteres que eu preciso converter, eles são os caracteres que estão na tabela ASCII entre 48 e 57. Ou seja, se alguém passar um dividir ou um vírgula, eu não consigo converter para o número de LEDs. A mesma coisa se alguém passar um dois pontos, um ponto e vírgula, eu não consigo. Então eu só consigo trabalhar daqui até aqui. Por isso eu fiz duas perguntas. Se o valor que eu recebi ele é menor, não igual, menor que o 0, não posso converter. Ou a outra pergunta é, se o valor que eu recebi é maior que o 9, não igual, mas maior que o 9, eu também não posso receber e converter. Aqui eu consigo ver que eles estão um ao lado do outro em sequência. E a pessoa que fez a tabela, por sorte, né, usou essa ideia de que os números estão em ordem crescente. Então, a distância entre o 0 e o 9 vai me dar esse valor 9. Bom, a gente fez isso e a gente fez o seguinte, ó. A gente cria essa tabela toda vez que o programa executa. Isso é uma coisa ruim, mas mantendo a ideia, eu tirei o switch case. Esse que é a parte interessante para nós. Eu tirei o switch case. Então, quando eu tiro o switch case, eu vou precisar ter todos esses números na memória ao mesmo tempo, um do lado do outro. Só que, como eu tirei o switch case, agora para resolver a conversão, eu tenho um programa que gasta memória, mas ele executa mais rápido. Então, a gente fez uma modificação. O outro switch case, aquele, eu acho que é mais fácil de ler. E esse daqui é uma espécie de um truque. A gente criou uma tabela. Eu estou representando essa tabela. Dado um D, eu tenho um R. Só que as posições na tabela vão de 0 a 9. Então, a posição, esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2, pela posição. E essa forma de preencher permite que eu crie a tabela já com o valor dentro. Eu não sei se isso funciona, a gente vai ter que fazer um teste. Então, primeiro vamos ver se compila. E agora eu vou tentar fazer o teste que eu fiz da outra vez, que é, eu vou tentar converter o número 1. E para o número 1, a resposta foi 2.
Ele deixou para mim aqui a tabela, né? Porque eu botei em comentário no início do programa. Vamos de novo. A gente vai ter que saber um que a gente saiba a resposta, né? Então, vamos ver o 8. Se eu não me engano, o 8 é aquele que tem todos os LEDs acesos. E aí vai dar 7 LEDs. São 4 verticais e 3 horizontais. 7. É o que tem mais LEDs acesos. Aí a gente tem, por exemplo, o 0. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para a documentação que eu fiz e conferindo se a resposta bate. Então, o 0 tem que dar 6. 0 dá 6. Tá certo. Então, esse código ele é equivalente ao código que a gente tinha começado. Só que o código daquela vez foi com switch case. E dessa vez, nós usamos um vetor para armazenar o resultado de uma tabela, que, por sorte, a primeira coluna vai de 0 a 9. Vocês preferem esse código ou o anterior, pessoal? Ah, então a gente está dividido. Tem gente que prefere esse, tem gente que prefere o anterior. E é como eu tinha falado para vocês, a questão de escolhas, né? E é muito interessante, assim, normalmente as pessoas são coerentes. Então, eu sei que essa tabela funciona, mas eu acho que o outro é mais fácil de ler. É mais fácil de ler, mais fácil de conferir. E outra pessoa vai olhar, esse código é bem mais curto, e ele parece ser mais eficiente, porque eu pego a tabela, consulto e dou a resposta. O que a gente pode fazer para tornar ele um pouquinho mais eficiente? É não criar a tabela a cada vez que a gente executa. Então, eu vou tirar a tabela daqui e vou colocar ela do lado de fora do método. Isso vai fazer com que essa tabela ela só vai funcionar, né, se eu compilar agora, ele vai me xingar, ela só vai funcionar se ela for estática, porque o método que eu estou usando também é estático. Então, se eu compilar agora, a gente diz o seguinte, quando criar a classe LED, cria a tabela e coloca os valores dentro. Então, a tabela agora vai ficar fixa e quando eu executar a contagem, a tabela é consultada sem que a cada vez que eu execute, a tabela seja recriada. Então, ficou um pouco melhor, ficou mais eficiente agora. Porque imagina aquela sanfona, né? Eu crio a tabela, faço a consulta, destruo a tabela. Aí executo de novo, crio a tabela, desfaço a consulta. E dessa maneira, a gente fez uma tabela ali fora. Existe a possibilidade, por exemplo, de dizer que eu não vou escrever na tabela, eu só vou ler da tabela. Então, a gente pode tentar usar um outro modificador, que é o final. Deixa eu ver se vai. Final. Então, o final é assim. Olha, linha 4, cria a classe LED, coloca a variável tabela, é um vetor de inteiros. Esse vetor tem esses valores fixos, ninguém mais vai mexer nessa tabela, é somente leitura. Isso vai dar muita eficiência para o programa, porque a tabela, além de ficar fixa, ela já foi preparada para que não ocorra gravação. Então, ela não é alterável, ela fica imutável, ela não pode ser modificada. Isso é um recurso interessante. Algumas linguagens chamam de const, de constante. Então, a tabela está fixa porque ela depende do enunciado do problema e ela ficou registrada nessa área fora do método e quando eu fizer essa consulta, eu consulto essa tabela que está disponível para todos os métodos da classe LED. Então, coloquei do lado de fora. Então, esse é o uso. A gente gosta, é interessante, mas nesse caso aqui, esse teste é uma certa desconfiança de que a pessoa, ao executar, ela passe um valor que eu não sou capaz de converter. Eu sou capaz de converter só de 0 a 9. Então, por exemplo, se eu tentar executar e aí eu passo a letra A, quantos LEDs eu preciso para fazer o desenho da letra A? No enunciado a gente não tem letras, então ele vai parar, vai avisar, não dá para converter. E aqui está o aviso de que a gente não sabe converter isso. O programa anterior eu não tomei esse cuidado. No programa anterior,
Quando eu não sei converter, retorna zero. Diz que não vai custar nada. E esse programa, ele é mais exigente. Ele diz que ó, não dá para converter. Então, são escolhas também. Em geral, a gente gosta muito de usar essa estratégia de verificar se o valor que eu estou recebendo faz sentido. A gente usou isso no banco, usou isso nos vetores, porque se a gente confere o valor de entrada e já percebe que a entrada não faz sentido, não tem por que continuar a computação, porque a gente vai chegar num valor que também não faz sentido. A gente chama isso de, olha, se entra lixo, sai lixo. Então, em inglês fica garbage in, garbage out. Então, a gente tem que cuidar. Se a gente começou a calcular com um valor que não faz sentido, a resposta não vai fazer sentido, por isso a gente para a execução. Porque senão a gente vai pegar o valor calculado e usar, por exemplo, para comprar LEDs e depois descobre que não tem como desenhar o painel, porque, enfim, calculou zero, coisa e tal. Então, essa é uma solução usando o vetor. Nesse caso, é uma tabela fixa, uma tabela de duas colunas, onde a primeira coluna é um índice. E, por sorte, é um índice que vai de 0 até um certo valor. Então, eu consigo facilmente representar apenas os dados, eu não preciso representar os índices. Então, fica bem tranquilo aqui. Existem outras situações em que eu não tenho essa continuidade. Ou então que a primeira coluna é formada por strings. Por exemplo, imagina que a primeira coluna fosse o código de barras, um número, né, de produto, que eu peguei lá na etiqueta do produto, e a segunda coluna fosse um valor em reais. Os números de código de barras, eles são números muito extensos, mas mesmo que eu trate eles como números, eu não tenho um produto na minha prateleira para cada combinação de números. Eu teria um vetor enorme cheio de buracos. Aí não é tão interessante usar a tabela. Nesse caso, eu tenho 10 números, os 10 números são de 0 a 9, todos eles têm valor, aí a tabela foi interessante. Só que notem que existem repetições, né? Então o switch case ele agrupa as repetições. E aqui eu tenho números repetidos. Só que a pessoa que chega e encontra essa tabela, até que ele entenda que é isso que está acontecendo, vai levar um tempinho. Vai levar um tempinho. Então esse código ele é eficiente, porém ele é mais difícil de ser compreendido. Né? Se a pessoa nunca viu o programa, ele, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Né? Então, não esquecendo que aqui a gente tem essa tabela é os números da coluna R e o índice são os números da coluna D. Então, continuidade. Perguntas aí, pessoal? Por que que eu mostrei isso agora? Porque a gente está vendo vetores, porque a gente ficou sabendo que existe a tabela ASCII, a gente ficou sabendo que existe essa Unicode, e isso nos ajuda a entender melhor os programas. Por isso que em Java, se eu escrever assim, final, não vai funcionar. Tem que ser em minúscula. Por quê? Bom, porque a gente viu que para o computador as letras são números diferentes. E aí na hora de processar, existem duas estratégias. É sensível à caixa, sensível a maiúsculo e minúsculos, ou não é sensível. Java é sensível, então ele vai evitar de aceitar. Dentro de uma string é outro caso. Aí é o valor que eu quero usar. Mas se eu trocar esse i por i minúsculo, a coisa para de funcionar. Então, a gente viu agora que é porque são números diferentes, é o processamento mais simples. Bom, desse conhecimento eu poderia fazer coisas do tipo receber uma string e converter ela para maiúsculo, porque lembram que converter para maiúsculo significa subtrair 32 das letras. Poderia receber uma string e converter para minúsculos. Né? Então, eu tenho aí outros truques que eu posso fazer similares a esse truque aqui. Esse truque aqui foi aritmética nova, né? Subtrai 2 caracteres e vai dar um inteiro. Imagina explicar isso na escola, assim, f menos a, quanto que dá? Bom, então essa é uma tabelinha pequena. Aonde que a gente usa isso? Uma tabela com 12 valores que são o último dia de cada mês do ano. Uma tabela com 7 valores que são os nomes da semana, por extenso.
Tá? Então, a gente tem essas possibilidades de tabelas e nesse caso aqui a gente economiza um switch case ou um if else alinhado. É uma opção. A gente está jogando fora, né? A gente está gastando mais espaço e reduzindo o código. No outro caso, a gente gasta mais código e reduz o espaço. Então, se a tabela é fixa, final. Ela é static porque o método que chama ela é static. Se contar não fosse static, a tabela ainda seria static, porque eu quero que a tabela seja uma tabela por classe e não uma tabela por objeto LED. Então, cuidado, a tabela, eu basta na memória ter uma tabela grudada na classe LED e não uma tabela para cada objeto. Então, mesmo que aqui fosse dinâmico, eu teria uma tabela estática. E eu posso acessar de dinâmico para estático. O que eu não consigo fazer é de estático para dinâmico sem um objeto. Bom, se eu quiser guardar isso escondido dentro da minha classe, privado. Opa! Privado, então, o mouse estava lá em cima. Privado, então, vai fazer com que de fora, né, quem olha a classe não vai poder ler a tabela. A tabela é uma maneira interna que a gente resolveu de representar as coisas, então, privado. Fica público o contar, mas a tabela é privada. Ou seja, quem vê a classe LED não consegue acesso à tabela, só consegue o contar. É static porque durante o programa eu não pretendo alterar o conteúdo da tabela. Deixa eu ver assim, se eu dissesse tabela 1 recebe o valor 9, eu vou trocar uma posição, e aí ele está alterando o conteúdo da tabela. O 9 está fazendo parte do conteúdo da tabela. O que eu não consigo fazer é pegar uma tabela e tentar fazer um new int, por exemplo. Aqui eu estou criando uma tabela nova e trocando toda a tabela. Então, nesse caso, ele diz assim, ó, não pode. Você pode trocar os valores, mas você não pode trocar a tabela, tá? Porque ela é final. Se eu tirar o final, aí eu começo com uma tabela aqui e depois troco, crio outra tabela. Então, esse é o papel do final que aparece aqui em cima. Opa, apaguei a linha errada, foi isso? Mais ou menos. Bom, com o que a gente viu até agora, a gente pode ter uma outra abordagem que vai ser a seguinte, ó. Eu tenho um comentário que quando eu executo o contar, eu olho para o contar e está escrito aqui, 1 vai dar 2, 3 vai dar 5. Aí o que eu faço? Eu olho a tabela que eu coloquei ali e confiro. 3 deu 5. Ah, tá certo. Então, eu tenho dois programas, eu tenho esse aqui, eu tenho o anterior. Só que esse é o caso em que eu posso criar um teste. Tá? E o teste vai ser assim, LED, vai ficar feio, LED test. Então, LED teste vai testar o LED. Teoricamente, a gente vai testar o LED. Por que isso? Porque no lugar de olhar para a tela e conferir se a conversão foi correta ou não, o que eu vou fazer é executar um programa que confere se os números estão certos. Então, eu vou lá, testar o LED, e aí basicamente o que a gente vai ter é uma classe do lado de cá, que vai ser usada como um programa que vai substituir essa inspeção visual. Eu chamo lá led.contar e passo para o led.contar o número 1. E aí mando executar. E deu 2. E o 2 é o certo, a resposta é 2. Tá? Então, a gente vai ter que fazer assim. Eu vou criar um inteiro que é aquele negócio que eu estou esperando. O expected. Olha, eu acho que a resposta tem que ser 2. O que foi que aconteceu de fato? O que foi que aconteceu de fato é assim, eu chamei o LED, chamei o contar, passei o caractere 1
e ele me deu uma resposta. Chamei o expected, é um nome de variável, chamei o actual, é um nome de uma variável. Eu acho que o resultado certo é 2, pelo que eu olhei na tabela. Eu chamei o programa. E aí aconteceu uma comparação agora entre esse valor e esse valor. Do jeito que a gente está fazendo agora, a gente olha para a tela e decide se a resposta foi 2 ou não. Se foi 2, está certo. Agora a gente vai ter que evoluir para usar um método, AssertEquals, por exemplo, e o AssertEquals vai conferir se o expected é igual ao actual. O nome expected e actual é usado em muitos programas, então eu prefiro deixar em inglês. Pode ser qualquer nome de variável, inclusive vocês podem escrever o 2 aqui e o LED contar aqui do lado. Para programa simples faz bastante sentido. Então, o que esse código faz? Ele diz assim, ó, quando eu chamar o 1, eu espero que venha 2 como resposta. Então, seria o equivalente a fazer esse teste aqui. Ó. Quando eu chamar passando o número 1, eu espero que a resposta seja 2. Eu olhei. Só que eu olhei agora com a ajuda da tabela. A gente acabou de fazer o programa, está fresco na nossa memória. Mas e se eu voltar daqui a algumas semanas, alguns dias? E se for um colega meu que olhou aquele vetor, aí olhou o enunciado e ele ficou procurando o switch case e agora qual que é o valor correto? Eu não entendi que era um grão de arroz. Ah, pronto. Bom, agora a gente fez um registro e esse registro, quando eu executar os testes, ele vai fazer um teste, ele vai conferir se passando o valor 1, se a resposta é o valor 2. Então, a gente deixou isso fixo em código. O que eu escrevi aqui é testar se ao converter o valor 1, se vai o valor 2. A gente tinha visto também que o máximo de LEDs é 7. E aí, para isso, eu uso 8 como entrada. Então, esse é um outro teste. E aí, se eu executar os testes, ele diz que está passando. Esse negócio está muito bobo. Eu vou tentar fazer o seguinte, assim, a resposta para 8 é 8, tá? Então, vamos inventar isso. Agora eu vou executar. Ele, ops, não passou. Não passou. Não é, não deu certo. Ah, tá. Então ele está testando mesmo. Então, ele está verificando corretamente. A gente chama de teste de sanidade mental. Eu passei um valor errado e o teste diz que estava errado. Então, mas eu não quero ficar com um teste e perder outro. Então eu posso ter o testar LED 2, que é esse aqui, e eu posso testar LED 1, que vai ser o primeiro teste que eu fiz, porque eu não quero perder, eu não preciso ficar com um teste, eu posso ter vários testes. Então, quando eu passar o número 1, eu espero a resposta 2. Então, testar todos, ele rodou os 2 testes. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo inspeção visual com o conhecimento que a gente tem no momento e agora eu fiz um teste. A tentação que a gente tem é fazer 10 testes para ver se os 10 números estão certos. É possível, nesse caso em particular, porém, né, para um programa maior, a gente não consegue fazer todos os testes. A única coisa que eu acho que atrapalha é isso aqui, ó, que não tinha vindo ainda nos nossos programas. O static no lugar do import. Por quê? Porque quando eu digo import, eu importo uma classe. Quando eu digo import static, eu importo um método da classe assert. Então, esse método que aparece aqui, na verdade, o nome dele seria org.junit.assert.assertEquals. Esse é o nome do método que eu estou usando, AssertEquals. Ele está na classe assert. E eu consegui acessar porque ele é um método estático na classe assert. Deixa eu ver se compila. Então, se eu tirar esse import, ele funciona aqui, mas ele vai dar erro lá embaixo. Se eu colocar um import mais, digamos assim, simples, sem o static, eu tenho que tirar esse asterisco. Ó. E aí, se eu tirar o asterisco, ele vai funcionar dessa forma.
E aí compila. Normal. Aí eu usei o import simples, eu não usei o import com o static. Mas eu sei que o assert equals é um método estático de assert. Então, se eu colocar aqui static e disser que eu quero importar todos os métodos da classe, eu não preciso colocar o nome da classe, porque ele é um método estático na classe. Então, isso é uma coisa que o pessoal da JUnit, que é uma outra biblioteca, a gente estava usando Java. Alguma coisa. Agora a gente está usando org.junit. Então, existe um site na internet que é junit.org, que é o pessoal que faz essa biblioteca que a gente está usando para fazer testes. Nessa biblioteca tem o @test, o after e o before eu não usei, e tem a classe assert também. Então, esse é um teste que vai verificar se o programa que a gente fez dá a saída necessária. No nosso caso, como ele funciona somente para 10 entradas diferentes, eu poderia fazer o teste para todas as 10 entradas. Seria só uma questão de repetir. Para outros programas, aí não. Aí é mais complicado. A gente não consegue fazer todas as entradas, todas as saídas, porque senão o programa de teste ficaria tão complexo quanto o próprio sistema. Então, isso é interessante. A gente fez um programa que confere um outro programa. Esse teste eu consigo fazer passar nesse código e no código velho também. Os dois programas têm a mesma função, então eles têm o mesmo resultado no teste. Perguntas aí, pessoal? A gente está evoluindo. Ó. Eu automatizei a verificação se o programa funciona. Eu fiz um programa para testar esse programa. Eu não quero colocar um for aqui, porque aí o teste não pode ficar tão complicado quanto o sistema. Tem que cuidar isso daí. Eu tenho 10 testes separados, mas eu não quero agora colocar um for. Vai ficar muito complicado escrever esse teste em relação ao sistema original. Bom, agora que a gente viu tudo isso, a gente pode pensar em fazer esse outro programa aqui, que é o programa do Diga Minha Frequência. Então, vamos ver. Esse é o 1251. Então, o 1251, nota, ele está no nível 6, ele vale 6,6 pontos, bem mais complicado. E o Diga Minha Frequência, 1251 é o exercício. É um programa bastante comum, assim, que a frequência é a frequência de valores na entrada, quantas vezes cada valor aparece. Então, ele diz assim, ó, dado uma linha de texto, então, por exemplo, essa linha ou essa linha, você deve encontrar as frequências de cada um dos caracteres. Então, eu não tenho os 32 primeiros caracteres e eu não tenho os 128 últimos caracteres da tabela ASCII. Né? Então, se vocês lembrarem, né, o que ele está me dizendo é que, considerando a tabela ASCII, eu não preciso me preocupar em calcular a frequência dos caracteres que estão no início da tabela, os caracteres de controle. Se vocês lembram, o que fica nessa faixa aqui que ele está processando são as letras maiúsculas e os dígitos, né? E basicamente é isso. Então, ele está me dizendo o seguinte, ele quer saber quantas vezes a letra A, quantas vezes a letra B, quantas vezes a letra C, quantas vezes o dígito 0, o dígito 1 aparecem no texto de entrada. Então, ele está me dizendo assim, ó, a letra A letra B e a letra C. Nota que a letra A é 65, a B é 66 e a C é 67. E o dígito 49 aqui é o 1, o 2 e o 3, pelo que a gente estava olhando antes. Tá? Então, o que ele me diz é o seguinte, além de calcular a frequência, o que é a parte difícil mesmo, é que quando eu mostrar a saída, ele quer que mostre em ordem ascendente de frequência.
Essa é a parte difícil. Calcular a frequência a gente já viu como fazer. Mas a parte de colocar em ordem, por quê? Porque eu posso ter qualquer sequência, né? Eu posso ter aqui muitos caracteres, eu posso ter cada letra do alfabeto. Então, é difícil fazer isso em ordem da frequência. Isso é difícil. Mostrar a frequência até para nós é fácil. Ó, a letra A tem 3, a letra B tem 2, a letra C tem 1, mas ele quer que faça em ordem de frequência. Então, o menos frequente, todos que têm uma ocorrência, todos que têm duas ocorrências, por aí vai. Isso para nós hoje é difícil, colocar em ordem. Então, como é um pouco complicado, eu diria para que vocês abram mão do desempenho. Tentem fazer de uma forma muito simples, mas ainda assim é complexo, porque ele diz o tamanho da entrada pode ter até 1000 caracteres. Então, esse número de frequência, eu poderia ter uma linha que tem 1000 vezes a letra A. Aí vai aparecer 65.000. 65 espaço 1000. Então, é difícil colocar por ordem de frequência. Mas a gente tem uma solução, assim, de força bruta, em que seria fácil fazer, só que trabalhoso, demorado executar. E a força bruta seria uma coisa do tipo, mostra todos os caracteres com frequência 1, depois mostra todos com frequência 2, todos com frequência 3, até atingir a frequência 1000. Isso vai demorar muito para fazer, mas vai garantir que eu vou mostrar todos os caracteres com frequência 1 primeiro, depois todos os caracteres com frequência 2, só que eu tenho que fazer isso 1000 vezes, porque a frequência pode ser 1, 2, 3, 4 e na pior das hipóteses pode ser 1000. A outra forma é colocar em ordem. Só que se eu colocar em ordem um vetor, eu vou trocar o lugar da frequência em relação ao caractere. Então, vetor não é a melhor estrutura para fazer isso. Eu poderia, por exemplo, manter um vetor de objetos. Num vetor de objetos, cada posição do vetor seria de uma classe que tem a letra e a frequência. Então, o vetor seria composto não por inteiros, mas por objetos, e cada objeto teria uma letra e a frequência. A partir dessa estrutura mais complexa, o vetor de objetos pode ser reordenado em função de frequências, e cada vez que eu movimento um objeto no vetor, eu mantenho a letra junto com a sua contagem. Se eu usar um vetor de inteiros, quando eu ordenar, eu já não sei mais que letra eu tinha aquela frequência. Se eu usar um vetor de objetos, eu resolvo. A outra possibilidade é fazer a frequência, depois fazer um for, mostra todos os caracteres que tiveram frequência 1, frequência 2, frequência 3, e isso vai fazer com que eu tenha que procurar frequências de 1 até 1000. Vai ficar um pouco demorado, o nosso programa ele tem um limite de execução, talvez a estratégia não consiga terminar essa lógica no tempo limite de 1. Então, existem aí possibilidades, por exemplo, se eu calculo a frequência do 65, que é a letra A, e ela deu 3, e eu descubro que essa é a frequência máxima que eu calculei, no lugar de mandar imprimir de 1 até 1000 em frequência, eu posso imprimir só de 1 até 3. Ah, certo. Eu estou tentando discutir assim estratégias para fazer o programa. Eu acho que a primeira parte é fácil. A primeira parte é pega cada letra e descarrega ela numa tabela, como a gente fez. Então, uma letra vai ser a posição 0, a outra vai ser a posição 1, a outra a posição 2. É possível fazer isso. Quais letras depende da tabela como ele distribuiu aqui. Então, por exemplo, eu poderia criar uma tabela de 128 caracteres, 129 caracteres, porque ele diz que ele não vai usar os 32 primeiros e ele não vai mandar nada acima de 128.
Então, de 0 a 100, uma tabela de 128 caracteres, desculpa, uma tabela de 128 inteiros teria possivelmente as posições que eu preciso, as 96 posições que eu preciso. Mas se eu criar ela com as 32 posições originais, só o que ele me diz é que elas vão ficar com 0, porque não vai ter frequência. Então, eu teria que criar uma tabela, toda ela com inteiros e elas vão estar zerados. Quando aparecer a letra A, na posição 65 eu conto mais 1. Quando aparecer a letra A de novo, eu conto mais 1. Quando aparecer a letra A de novo, eu conto mais 1. Ele não disse, né? ah, a sequência não precisa aparecer em ordem, como está aqui, ordenado. Então, aí eu vou ter uma tabela que vai estar assim, 65 é 3, 66 é 2, 67 é 1. Só que ele quer que, eu não quer que ele não quer que mostre por ordem de caractere, ele quer que mostre por ordem de frequência. Como a frequência vai até 1000, se eu não quiser ordenar a estrutura, eu vou ter que fazer um for, primeiro, mostrando apenas letras que tiveram frequência 1. Volta e mostra só as que tiveram frequência 2. Volta só as que tiveram frequência 3. Com isso, eu vou mostrar todas as letras por ordem de frequência, da menor frequência até a maior, que é o que aparece aqui embaixo. Ó. 49, 50, 51 é 1, 2, 3. Só que a maior frequência é 1, 2, 3 também. Então, ele não teve que trocar nada de lugar. Só que, quando eu estiver processando, existe a maior frequência dentre o que foi lido na entrada. Então, nesse caso, a maior frequência, quando eu fui processando e atualizando a frequência, eu descobri que a maior frequência que eu encontrei foi 3. Então, na hora de mostrar em ordem, eu posso mostrar só as frequências 1, 2 e 3 e parar. Eu não preciso ir até 1000, porque nenhum caractere teve entrada até 1000. Então, existem várias possibilidades de fazer. E para mostrar em ordem, eu posso mostrar, como a gente fala, em ondas. Percorre a tabela e mostra todos os números com frequência 1. Depois todos com frequência 2. Todos com frequência 3. A outra forma de fazer é criar a tabela, só que a tabela ela não vai ser uma tabela de inteiros, ela vai ser uma tabela de pares. E o par é uma letra e o inteiro. Depois que eu montar a tabela, eu ordeno a tabela em relação aos objetos, só que ao ordenar a tabela, cada vez que eu movo a frequência, eu movo a letra junto. Essa é uma outra forma de fazer. Então, para completar o programa, é necessário colocar a frequência em ordem. Essa é a parte difícil. A frequência em si não é difícil. Então, por exemplo, para fazer essa saída aqui, 653, 662 e 671, na ordem alfabética, do índice menor para o maior, é fácil. Só que ele quer que ordene pela segunda coluna. Isso que é a parte chata. O resto até que é tranquilo. Tranquilo, pessoal? Esse aqui é um problema difícil. Diga-me a frequência. Ele tem que ser feito em etapas, né? Então é um desafio e aí a gente vai ver na quarta-feira a gente vê uma resposta para ele. Ele parece com o exercício que eu resolvi agora. Então você sabe que o caractere que vai chegar, por exemplo, a letra A ou a letra 1, o código do caractere, pelo que ele disse aqui, é um código que vai de 0 até 127. Então, se eu criar uma tabela com 127 inteiros, eu vou ter um contador para cada código que pode chegar. Legal. Então, se aparecer a letra A, eu vou lá na minha tabela, na posição 65 e somo 1. Vai aparecer frequência 1. Se aparecer A de novo, eu vou lá na posição 65 e somo mais 1. Na posição 65 do vetor tem 3. Apareceu, ou 2. Apareceu A de novo, somo mais 1, 3. Então, essa tabela vai ter lá 128 entradas. Na entrada 65 tem o número 3, no resto tem 0. Quando eu ler o B, eu vou somar 1 na posição 66, porque o B é o código dele, é 66 no ASCII.
e depois eu vou ter o B, vai passar para 2, e C vai passar para 1. Tranquilo, eu vou ter lá um vetor de 128 posições, tudo é zero, exceto as posições 65, 66 e 67. Tranquilo. Aí vocês já estão contentes, consegui calcular a frequência. Só que ele quis complicar. E aí o que ele diz é o seguinte, olha, quando você mostrar, você tem que mostrar primeiro os caracteres que tiveram menor frequência, em ordem ascendente de frequência. E quando eu tiver a mesma quantidade, o caractere que tem o valor ASCII maior é o primeiro. Quando tiver empate, o primeiro é o ASCII maior, ou seja, a ordem alfabética é decrescente. Ele quis complicar, porque a gente resolve a primeira etapa e ainda tem a segunda etapa. Então, a primeira etapa seria criar uma tabela grande o suficiente para receber o ASCII do caractere de entrada como a posição da tabela. E cada posição guarda um contador, que é de fato a frequência do caractere. Ao preencher essa tabela, a gente vai ter as frequências. Depois tem que quebrar a cabeça de como fazer para mostrar as frequências em ordem ascendente, com o empate desempatando em ordem descendente. Foi o que ele pediu lá. Então, essa segunda parte é organizar a saída. Então, ele está, de propósito, complicando. Por isso, tem que resolver em etapas. Então, a primeira etapa é calcular a frequência. Isso, com o que a gente falou hoje, deve ser fácil de fazer. Agora, colocar em ordem, a gente tem duas abordagens. Ou faz um vetor de objetos, que complica bastante agora, mas é possível, ou executa um for de 1 até 1000, aonde eu mostro todos que tiveram frequência 1, todos que tiveram frequência 2, todos que tiveram frequência 3, frequência 4 até frequência 1000. Nesse caso, eu tenho só 3 frequências possíveis, então eu não vou ter ninguém da frequência 4 para cima. Esse for vai executar sobre a tabela sem fazer nenhum print. Então, faz um print de todos os caracteres com frequência 1, todos os caracteres com frequência 2. Que aí eu consigo fazer a saída por frequência. Eu vou ter que passar na tabela várias vezes. 1000 vezes. A tabela tem 128, eu vou ter que passar 1000 vezes sobre a tabela, 128.000 consultas eu vou ter que fazer. Mas resolve. A dúvida é se o Java é rápido o suficiente para fazer nesse limite de tempo. De qualquer forma, resolve. Mas talvez não consiga entregar. Então, é parecido. Esse é o 1251, diga-me a frequência. Vou tentar fazer. Certo, pessoal? Então, tem a leitura, tem a tabela, tem a frequência. O ordenar a frequência que eu acho que é a parte difícil. Quarta-feira, então, a gente tenta fazer. Fica aí o 1251, pessoal, para tentar fazer. Até quarta, pessoal. Ok, senhor. Então tá. Uma boa tarde, um bom dia. Tchau, Igualmente para tchau. vocês. Até mais.